Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do videocast Gestão Tri. Hoje eu, Júnior da N Ramos Mudanças, estou acompanhado do Marcelinho Santejano da Soul e nós temos hoje um assunto muito interessante que nós vamos trazer para vocês. Como vocês sabem, nosso objetivo é sempre trazer assuntos relacionados à gestão, mas todos sabemos também que existem outros tantos que fazem com que a nossa gestão seja realmente funcional, eficiente, que gere resultado. Portanto, hoje nós temos a companhia de uma grande pessoa, professor Luiz Alexandre Cerveira, né, professor Cerveira. Isso. Esse cara que é doutor em Ciências Humanas, historiador, dá cursos, palestras, faz assessorias para empresas, enfim, o cara é uma lenda. Acaba que essa conexão foi gerada através de um colega meu que esteve numa palestra em que ele trouxe esse assunto, a diversidade dentro das organizações. Ele chegou pilhado, né, com a cabeça, com uma chuva de ideias, tanto é que levou um material sobre diversidade para o nosso time internamente logo após essa palestra. Então a gente entendeu que era o momento dele vir aqui compartilhar muita coisa boa. Cerveira, seja muito bem-vindo, é uma satisfação estar na tua companhia. Então, Júnior, obrigado pelo convite, Júnior, Marcelo, prazer estar aqui. Né? Sempre bom estar de volta nesse estúdio aqui também, né? De um querido aluno, e é um prazer poder conversar sobre esse tema, que é um tema assim, que está explodindo, né, no mercado. Ele está fortemente ligado à questão da gestão, e a gente vai conversar bastante, vai falar sobre diversidade, inclusão, vai falar de ESG, vai falar sobre a nova lei da CIPA de combate ao assédio sexual, então tem um montão de temas aí para a gente trabalhar. Excelente. Por favor, Cerveira, vamos dar esse pontapé inicial, contigo te apresentando, como foi tua trajetória, tuas experiências, o que tu faz hoje. Sinta-se à vontade, o momento é teu. Tá bom, obrigado. Bom, então eu sou Cerveira, né? Eu nasci numa cidade próxima aqui, São Sebastião do Caí, e comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? A família, minha mãe era separada numa cidade do interior. Então isso na época era uma carga grande para ela, né? Com 3 filhos. Então ela era faxineira de escola pública, e eu e meus irmãos um pouquinho mais velhos, logo começamos a trabalhar para poder ajudar em casa. E eu brinco com os meus alunos, porque eu não terminei o ensino médio, né? Eu não conseguia dar conta de trabalhar e estudar, eu ficava muito cansado, então eu abandonei, fiquei uns 5 anos fora, depois voltei, fiz supletivo, né? Eu já trabalhava na área do planejamento industrial, na época eu já trabalhava já tinha muita experiência. Na época a gente começava a trabalhar muito cedo e logo ia ganhando oportunidades. Eu trabalhei na antiga Kizari, na antigo Brochir, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brochir fazia o All Star na época, né? E só em Novo Hamburgo eles tinham 5 fábricas. Então era uma potência. Eu trabalhei lá com 15 anos. Depois fui para Kizarina, que fazia na época o calçado mais caro do Brasil. Totalmente artesanal, assim, uma qualidade incrível. E aí acabei depois indo para Calçados Beira Rio, né? Fui trabalhar em Osório, trabalhei com planejamento industrial, logística, expedição, almoxerifado, produção, né? E aí fui desenvolvendo a carreira na área, cara, e terminei, né, o ensino médio, fui fazer faculdade, e aí terminei a faculdade já com 30 anos, né? Já como gerente industrial, então na época já tinha trabalhado mais de uma vez na Beira Rio, trabalhei no Curtume Fuga, em São Leopoldo também. Trabalhei em 2 irmãos na época, fábrica de calçado. E aí minha última empresa foi uma empresa de componentes para calçados, no início dos anos 2000, onde eu entendi que era tempo de parar um pouco com a indústria e me dedicar exclusivamente à vida acadêmica. Eu já estava fazendo mestrado na época, na área de Ciências Humanas. Aí eu terminei o mestrado e fui dar aula. Então isso depois... passaram-se alguns anos dando aula, eu fiz seleção para o doutorado e ganhei uma bolsa. Então o governo federal na época pagou meu doutorado e me pagava para estudar. Então tive que me desligar de novo dos meus empregos e me dedicar exclusivamente. E aí ganhei mais 2 bolsas. Uma eu estudei na Argentina um tempo, e aí voltei para o Brasil. Depois fui para a Espanha, estudei em Sevilha, estudei em Madrid, Barcelona, Salamanca. Aí voltei para defender o doutorado. Isso aí já era 2014. E aí, quando eu termino o doutorado, eu sou contratado, então, pela INH, pela faculdade INH, onde eu tenho trabalhado... Eu comecei pela psicologia, né? Porque a minha área de atuação dentro das ciências humanas tem sido antropologia. E, apesar de também ser historiador,
E depois eu acabei dando aula também na administração, né, por conta também da experiência que eu tinha. E começamos a pesquisar, né, eu já pesquisava o tema da diversidade desde o final do mestrado, desde 2008, quando eu terminei o mestrado. E aí venho pesquisando sexualidade, venho pesquisando a questão étnico-racial, a questão das pessoas com deficiência, a questão da mulher, né, enfim, todas as diversidades. E aí, a partir ali de 2014, 2015, a gente começou a fazer uma interface entre esses conhecimentos acadêmicos e a indústria, né, por conta do conhecimento que a gente tinha na área da indústria. E aí, em 2017, a gente foi provocado, né, era um trabalho, uma pesquisa exclusivamente acadêmica. Eu lembro de ter dito, assim, quando eu larguei a indústria, eu disse, acho que eu não quero mais voltar para a indústria, né, muito puxado. E aí, em 2017, a gente teve um convite da Klabin Papéis, né, tem filial em São Leopoldo. A Klabin, através até de 2 alunas nossas, assim, que é muito legal quando um aluno indica, né? Então, na época era a Fran e a Bárbara, que trabalhavam no Gente Gestão da Klabin em São Leopoldo, que acho que talvez uma das menores Klabins do Brasil, tem 300 funcionários, né? A Klabin tem hoje 20 mil funcionários diretos, mais 5 mil indiretos, terceirizados, né? E aí a gente começou um trabalho com eles na área de gestão de pessoas e a parte de diversidade, eles disseram, a gente precisa muito de um apoio, porque a gente está começando, não sabe muito bem para onde ir. E aí a gente começou um trabalho com eles em 2017, a gente assessora eles até hoje, né? Então eles têm filial na Argentina também, a gente já fez trabalhos com eles, área de comunicação. 2021 a gente assessorou, fez a curadoria do maior projeto de combate ao assédio sexual de uma indústria no Brasil, chama-se Não Se Cale. Ele existe até hoje, porque ele precisa ser mantido, né? Feito regularmente trabalhos. Ele ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial como o melhor programa de compliance 2021. E a gente então tem trabalhado forte com eles. A partir daí, claro, começa com uma empresa, as empresas começam a indicar, né? Porque aí começou a demanda. Então a gente tem hoje um cliente muito querido nosso, que é uma cooperativa de crédito em Santa Catarina, que chama Credfoz. E aí veio depois outros clientes, veio o Gerdau, veio o Arezzo, veio aqui no Vale a Sintecal, a Bicalçados. A gente trabalha também na área de gestão de pessoas, então ultimamente agora FCC, Boxprint, fizemos trabalhos, a Seta de Distância Velha também na área de gestão de pessoas. Então, o que a gente faz hoje? Hoje a gente faz uma interface dentro de um modelo que a gente gosta de chamar do modelo norte-americano, que a gente faz pesquisa acadêmica e traduz para o mundo corporativo. Né? Isso é uma coisa que poucas universidades fazem hoje no Brasil. As federais, inclusive, fazem pouco isso. Então, as privadas conseguem fazer um pouco melhor. Mas mesmo assim, as maiores têm mais dificuldade de atender a demanda específica do cliente. Porque elas têm uma demanda grande, muitos professores e tal. A gente tem um grupo mais enxuto. Então a gente trabalha, por exemplo, o José Silon é pós-doutor na área de juventude e sociologia, também trabalha conosco. A professora Renata Ros, que é doutora em psicologia institucional. O professor Rodrigo, que é mestre na área também de psicologia, que também estão conosco. E estamos agregando outras pessoas, né, para trabalhar conosco também. Então, assim, é um campo muito vasto. E uma coisa que eu queria dizer, não queria esquecer, é que a demanda por diversidade, ela vem muito forte dos grandes players, a gente falava disso antes, mas esse ano ela desembarcou no Vale dos Sinos. Foi muito interessante, né? Começou fevereiro, e aí logo depois eu tive na CI, foi quando eu conheci o Douglas, né? E ali startou, assim, uma demanda grande, que coincidiu com uma lei que depois a gente pode conversar um pouco mais, que é a Lei de Combate ao Assédio Sexual, que é a responsabilidade das CIPAs. Então, hoje as empresas médias do Vale, até pequenas, assim, já estão nos consultando para trabalhos, assim. Antes era muito interessante, porque eu viajava muito mais, atendendo clientes fora do Rio Grande do Sul, e agora começa a ter uma demanda maior local. Nesse sentido. Uma demanda local. E é um grande desafio, né? Porque é um tema, assim... A nossa indústria, ela, tradicionalmente, ela é local, né? Então, ela tem muito familiar, ela demora um tempo maior a acolher as mudanças
né, em termos de gestão e demandas internacionais, né? Isso eu achei bem bacana, assim, que a gente estava conversando antes ali e trocando ideias sobre um movimento, acho que meio padrão, assim, de todos os ambientes, é que começa nos grandes players e depois isso vem descendo, né? E falando nisso, como o nosso podcast aqui, ele é voltado para a área de gestão e a gente acaba conversando com gestores, empresários de vários tamanhos, acho que seria legal, Cerveira, se tu puder colocar pra gente, assim, uma introdução sobre o que é diversidade. Certo. Trazer isso de uma forma que o pessoal que está nos assistindo consiga assimilar bem e entender, por favor. A diversidade, ela tá dada na humanidade, né? Ou seja, os seres humanos são diferentes, né? A diversidade, ela pode ser biológica ou cultural. Então, assim, eu posso ter um corpo feminino, um corpo masculino. Eu tenho uma diversidade biológica. Mas o valor desse corpo, ele é dado culturalmente. Então, somos nós, enquanto sociedade, que dizemos, por exemplo, que os homens valem mais que as mulheres, por exemplo. E isso é mostrado, inclusive, financeiramente, porque os homens ganham mais, né? Somos nós, culturalmente, que dizemos que o corpo negro vale menos que o corpo branco. Porque a gente sabe que os homens e mulheres negras ganham menos e morrem mais. Ou seja, tem, inclusive, um rap, né? Que eu não vou citar aqui o autor, porque eu vou errar, mas que... Eu não sei até se não é do Emicida, que ele diz que a carne preta é a carne mais barata do mercado. Né, que é aquela que mais morre em conflitos, inclusive de policiais negros, né? Então a gente não está aqui fazendo uma defesa, como diriam alguns, né, de bandido, não, a gente está falando que as pessoas negras, inclusive da própria polícia, morrem mais do que as pessoas brancas. Então o Brasil é um país extremamente racista, né? Infelizmente isso é uma realidade, não adianta a gente negar, né? Os números mostram isso. Então a diversidade, ela está posta, né? Mas a cultura, ela desenvolve sistemas de valoração, como eu dizia antes. A gente tem um conceito que a gente traz da sociologia que se chama marcador social. O que é um marcador social? É tudo aquilo que gera uma dificuldade a mais para o ser humano. Então, não é que o homem branco, heterossexual, cisgênero, que estudou na faculdade, não tenha dificuldades na vida. Não é isso. Tem, todo mundo tem. Né? Uns mais, outros menos. O que tem é que algumas características biológicas mais valorizadas socialmente, culturalmente, dificultam a vida. Então, por exemplo, se eu pego um homem branco de classe média, casado, ok, heterossexual, ele vai ter menos dificuldades que a mulher. Porque culturalmente a mulher ainda tem outros pesos, né? Eu lembro, por exemplo, minha filha tá com 19 anos agora, a Manuela, mas me separei, ela era pequenininha, tinha 5, até mesmo antes de separar, levava ela no médico e as pessoas ficavam olhando, achando estranho que um homem tivesse com uma menina pequena e a mãe estivesse trabalhando, né? Porque como eu era professor já, eu tinha horários mais flexíveis, acabava que eu levava. O que se espera? Que a mãe esteja levando no médico, que a mãe falte ao trabalho para cuidar dos filhos. Então, assim, tu vai fazer uma entrevista no RH... hoje isso inclusive não pode, tá? Lembrar os RH, a gente não pode, tá? Mas sempre se faz. Pergunta pra mulher, tu tem filho? Tu quer ter filho? Tu tem que deixar teu filho, né? Ninguém pergunta isso pra um homem. Então isso é um marcador social. Então ser mulher. E aí a gente vai sobrepondo. Se essa mulher for negra, a vida dela é mais difícil, porque a gente sabe que a mulher negra é, entre homens e mulheres brancos e negros, a mulher negra é que tem mais... está mais desempregada, apesar de estudar mais que o homem negro. Ela ganha menos que o homem negro, mesmo estudando mais. Então tu vê que mesmo dentro das diferentes etnias, cores, raças, né, você continua com a questão masculino, feminino, né, o machismo, aí a gente traz o racismo. Aí se essa pessoa é, por exemplo, homossexual, né? Então isso é mais um peso. A gente chama isso de, tem um termo difícil de dizer, interseccionalidade. Quanto mais características, quanto mais marcadores sociais, mais difícil é a tua vida. Então se tu é uma mulher negra, homossexual, periférica, então isso tudo vai tornando a tua vida mais difícil. E por que isso é uma questão importante? Dentro da lógica do capitalismo, né? Porque as pessoas vão dizer, não, mas a gente tem que ter meritocracia, tem que ganhar quem é melhor. É que dentro dessa lógica eu não sei mais quem é melhor. Eu sei quem chegou primeiro. Mas eu não sei se esse que chegou primeiro não chegou porque estava mais tranquilo para ele. Porque ele já nasceu em berço de ouro, né? Como se diz, né? E aí o que acontece?
Tem uma fala de um jornalista, uma fala muito antiga, assim, vou lembrar disso, foi uns 20 anos. Numa época assim que o tráfico no Rio estava muito forte e tal. E ele disse no jornal, tá havendo uma fuga de inteligência para as favelas. Não é que tá havendo uma fuga de inteligência para as favelas. A gente não aproveita a inteligência, às vezes, e a competência de classes sociais, gêneros, pessoas homossexuais, pessoas trans, que são muito capazes, mas que não conseguem chegar, né? Porque a gente precisa entender uma coisa quando a gente fala de meritocracia. Eu preciso buscar a melhor pessoa. Não a melhor pessoa branca, não a melhor pessoa homem branco. Porque é isso que a gente está fazendo. Quando eu vou numa formatura de medicina e não tem uma pessoa negra, isso tem uma coisa errada. Entende? O melhor neurocirurgião do mundo é um cara negro hoje nos Estados Unidos. Por que isso não acontece no Brasil? Né? Não sei se vocês acompanharam. Essa semana a Suprema Corte acabou com as cotas nos Estados Unidos. Votou contra. As cotas nos Estados Unidos existem há 50 anos. Então elas acabaram agora. Né? A gente começou aqui em 2008. Então, quando tu olha um filme, tu vê um deus negro nos Estados Unidos, tu vê um presidente negro, tu vê médico, tu vê advogado, tu vê juiz, isso tá ligado a um modelo que a gente chama de ação afirmativa, que é quando eu tento trazer essa criatura um pouco mais para perto dos outros e gerar uma competição mais justa, né? Que é a mesma coisa que um homem e uma mulher. Às vezes o pessoal me pergunta, Cerveira, mas eu tenho um homem e uma mulher aqui, ó, igualzinho, assim, currículo top, os dois têm experiência. Tá, mas eu vou contratar essa mulher, eu vou ser injusto com esse cara. Esse cara tu não vai ser injusto. Porque se os dois estão em pé de igualdade, ela é melhor. E como é que eu sei que ela é melhor? Porque ela passou um monte de perrengue como mulher que a gente não passa. Que, para voltar ao tema, muitas vezes assediada, né? De não poder andar na rua de noite, volta da faculdade, para chegar em casa tem que os pais buscar, né? Então, esses dias eu estava fazendo terapia, eu gosto de contar que eu faço terapia há muitos anos, me faz muito bem, e eu tô caminhando, enfim, e aí a minha terapeuta perguntou, mas que hora tu caminha, né? Porque tu trabalha e tal. Eu disse, às vezes eu chego da faculdade, 10h30, terminei de dar aula, e vou caminhar. Ela disse, mas tu caminha, tu tem esteira? Eu disse, não, eu caminho na rua. Daí ela me olhou e disse assim, como é bom ser homem, né? Preocupação dela de algo que tu não vivencia. Eu pensei, entendeu? Eu moro na Charlau, deixo o celular em casa, o máximo que o cara vai me roubar meus tênis, né? É uma mulher, ela tem medo de ser estuprada. Sim. Né? Então, quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando de filantropia, a gente não está falando de fazer assistencialismo, a gente não está falando de mimimi nem de passar a mão. O nosso viés de trabalho é humanitário, óbvio. A gente quer que todo mundo tenha direitos e o melhor possível. Mas o nosso viés é o seguinte, as bolsas do mundo estão cobrando diversidade. Se tu entrar hoje na Nasdaq, nos Estados Unidos, que é de tecnologia e inovação, tu como empresa, tu tem que dizer da tua diversidade. O que tu tem de diversidade? Hoje, a Wall Street, que é a mais tradicional do mundo, começa a trazer trainees com diversidade. A B3 de São Paulo, já há muito tempo, e agora ela apertou mais ainda, ela está exigindo um relatório de diversidade já na liderança intermediária. Ela começou com a alta liderança, agora a liderança intermediária, e lançou uma cartilha ensinando as empresas a fazer diversidade. Então, hoje, se tu vai comprar uma ação da Arezzo, uma ação da Klabin, da Gerdau, tu tem o direito, como comprador, de acessar esses dados. E por que isso? É bem importante. Porque as pesquisas mais sérias na área da diversidade, que são feitas por uma consultoria independente, chamada McKinsey, até a galera que quiser procurar no Google, eles publicam relatórios públicos também. Então, tem em inglês, tem em português, tem em espanhol. Eles mostram que uma empresa que tem acima de 14% de diversidade na diretoria, especialmente mulheres, aumenta em 21% a chance de lucratividade. E se tiver mulheres e pessoas de outras etnias, pessoas negras, pessoas, enfim, dos Estados Unidos, latinos, né? A chance de lucratividade aumenta em 33%. Então, o cara que é realmente um investidor, que entende de negócio, ele vai ir nessa empresa. Porque ele sabe que ele tem mais chance de ganhar dinheiro. É sobre capitalismo, não é sobre ajudar que esses caras estão falando, entende? A gente ajuda junto, né?
Mas a gente está falando de que cabeças que tiveram escolas diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, vão promover soluções mais complexas. E essa visão diferente, assim, entra numa das coisas que eu acho que eu já vi tu falar sobre diversidade competitiva. Exatamente. Entra dentro disso, né? Exatamente, porque quando tu tem gente muito parecida, e isso vale, se eu tivesse uma empresa só de negros também seria um problema. A gente não tem porque no Brasil os negros são mais pobres por uma história de escravidão, de racismo, enfim, mas se tivesse ou uma empresa só de mulheres, né? É importante que a gente tenha diversidade, que a gente tenha gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes, a gente tenha cores, etnias, pessoas com deficiência, enfim, né? Hoje a gente já fala em diversidade religiosa, a gente fala em diversidade de classe social, por exemplo. Né? Hoje uma pessoa, por exemplo, que vem da periferia, ela tem uma visão sobre determinados problemas que alguém que viveu a vida inteira num condomínio de luxo a pessoa não consegue entender, não consegue conceber aquele problema, né? Então, a gente teve uma situação numa empresa, achei muito interessante, era um Dia das Mães, e a galera da Endomarketing criou um almoço especial para as mães. A empresa não era grande. E aí levaram, só que aí era um restaurante muito chique. Tava muito legal, pensaram, vai ser show, né? Só que aí as pessoas mais simples da empresa não aproveitaram o almoço. Porque elas se sentiram constrangidas, entende? Então, esse mesmo olhar a gente tem que ter sobre produto, sobre solução, né? Como é que eu atendo o cliente A, como é que eu atendo o cliente B. Lá em Santa Catarina, essa cooperativa de crédito que eu comentei com vocês, eles atendem muito pescador, né? Que é uma região de Itajaí. Então, assim, desde da linguagem que tu usa com as pessoas. Então, se tu tratar aquele pescador daqui a pouco como se ele fosse um diretor de uma empresa, ele vai se sentir mal, ele quer ser acolhido de um outro jeito, né? E eles têm lá, por exemplo, salas com o dialeto local, assim. Então, assim, uma se chama tarrafa, a outra se chama tainha, a outra chama... Que é pra, de alguma forma, ter essa... Isso, fazer essa conexão. Exatamente. Tem um exemplo bem interessante, a Dove do Reino Unido, 2017. Ela vai fazer uma propaganda onde ela tem na cabeça dela que ela vai mostrar que todas as pessoas podem usar Dove. Só que o que eles fazem? Eles botam uma ruiva de camisa... uma mulher negra de camisa marrom no início, o Dove passando quadro a quadro, e no final essa mulher tá ruiva de camiseta bege. Então, na cabeça dos caras que criaram aquilo, eles queriam mostrar, né, na cabeça de 99% das pessoas que viram, assim, usou Dove, ficou branca. Sim. Eles tomaram um ataque cibernético, que em meia hora caiu a página. Isso foi em 2017. E eles sofreram boicote, né, da comunidade negra do Reino Unido. Hoje ainda, o Dove ainda é uma marca no Reino Unido ainda em reconstrução. Porque não tinha uma criatura negra nessa equipe para dizer, gente, vocês estão loucos da cabeça. Vocês não estão vendo que isso aqui não é o que, né? Só que aí o que às vezes a cabeça do cara que tá criando, ele nem considera. Porque nem passa falou antes daquela bolha que tu tá ali e tu não enxerga isso que tem fora. Não passa. Cerveira, se me permite fazer alguns comentários. Por exemplo, assim, nós sempre tivemos eu e o Marcelinho viemos de um evento do Mentes Brilhantes, aconteceu lá no Araújo Viana, terça passada, e foi muito bacana. E falou muito sobre ação social, né? A gente estava comentando antes sobre isso. E a gente a vida inteira ajudou ali, sempre a mesma coisa. As igrejas e tal, fazendo evento, arrecadando coisa, e já era bem bacana, porque a gente assistia a comunidade, quando dava algum problema de enchente, então de imóveis, de alimentos e tal, já era um trabalho significativo. Estou fazendo esse comentário porque às vezes penso que pessoas possam estar assim como a gente estava antigamente, sem saber como ajudar. Eu tenho a intenção de ajudar a comunidade, mas não sei como. E aí veio um cidadão que teve uma rápida passagem pela empresa, Robinson, o nome dele, e aí o cara nos deu uma resposta com 2 semanas de empresa, 3 semanas de empresa de novo, né, da vivência que ele tinha e que eu não tive naquela ocasião. Ele falou, Júnior, o mundo começa pela educação, começa pela escola, por que a gente não faz trabalho na escola? Tá, mas de que jeito? Não tô conseguindo visualizar. Ele, cara, para uma escola municipal pendurar um aéreo numa parede, fazer uma montagem, tudo é uma burocracia. Vai reto na escola e oferece tua mão de obra. Resumo da ópera. Começamos pelas escolas. Hoje a gente atende
estamos iniciando a 4ª escola, com esse serviço de mão de obra. Então, no momento ocioso, a diretora já me aciona, Júnior, tem não sei o que para fazer. Deu uma janela lá na nossa agenda, vai lá e faz. Aí agora nós temos as oficinas rodando do Projeto Sorrir. Ok, que já é algo mais trabalhado, é um espaço físico dentro da empresa e tal, mas o comentário que eu quero trazer às vezes basta a gente olhar um pouco para o lado, coletar essa informação de terceiros que têm opiniões diferentes, né? Um olhar principalmente diferente do que tu está acostumado e como tanta coisa legal pode estar acontecendo, rodando. Então essas empresas reagem a problemas que a sociedade tem e pelo menos tem esse lado positivo de beleza, existem os problemas, mas pelo menos algo está sendo feito, né? Então que essa curva seja cada vez maior de iniciativas. A gente tinha o hábito de não divulgar coisas boas que estamos fazendo, porque parece que está querendo se autopromover e tal. Isso aí já caiu por terra. Tudo de bom que a gente faz, a gente divulga para inspirar outras empresas e muitas empresas estão vindo nessa batida. Sou, acho, compartilha da mesma opinião, né? Em várias frentes a gente está juntos. Que legal. Então, só gostaria de trazer esse comentário do acréscimo que a gente teve. E acho que é importante fazer uma outra conexão, assim, né? Quando a gente vai, por exemplo, para as empresas, né? As empresas, eu gostaria de contratar uma profissional negra, por exemplo, né? Para tal função. Muitas vezes a profissional está no mercado, está super qualificada e ela não está sendo contratada por uma questão de racismo, que é uma coisa que a gente pode falar logo ali. Mas às vezes eu não tenho, porque como às vezes a população não consegue chegar, né? Uma engenharia, por exemplo, é uma faculdade mais cara, mais difícil. Então essas ações que vocês estão fazendo, pensa isso numa ação de uma empresa grande, né? De daqui a pouco entrar lá dentro de uma escola pública e dar uma bolsa, por exemplo, para uma menina negra que se destaca, para um menino negro, para uma mulher branca que seja, para um menino branco da periferia que seja, né? Algum tipo de ação direcionada, porque algumas coisas não vão chegar prontas, né? A gente está, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos. Vale dos Sinos tem uma população de pretos e pardos, né? Preto e pardo é cor do IBGE, que forma o conceito sociológico de pessoas negras. Então, pessoas negras é a soma das pessoas que lá no censo responderam. Eu sou pardo, eu sou preto. Então, a soma dessas pessoas no Vale dos Sinos dá 12% só. No Brasil, esse número é de 56%. Então, a gente, ao mesmo tempo, no Vale dos Sinos, sofre com uma dificuldade, porque quem é uma pessoa negra e está preparada tem dificuldade de se empregar, porque muitas empresas não contratam pessoas negras. E, de outro lado, tem algumas funções que é mais difícil, porque já são pessoas que têm mais dificuldade para estudar, que têm menos condições sociais. Então, é preciso que essas ações façam, e elas fazem toda a diferença. Né? Tu falava desse workshop, né? dessa oficina de pessoas ir lá conversar com a gurizada, né? Sobre determinados temas. Isso faz uma diferença absurda, porque não existe o óbvio. A gente tem que parar de achar que as coisas são óbvias. Não existe o óbvio. Tem que ser dito. E para quem está numa situação de fragilidade social, é muito pior. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa entender, tem um conceito na sociologia que eu acho genial, que chama capital cultural. O que é o capital cultural? É aquilo que a tua família te passou no dia a dia, de cultura geral, de ir num museu, de ir num cinema, de ver um filme legal, de ler, exatamente, de ter um livro em casa. Cara, de ter um livro em casa. A maioria das casas, muitas casas não tem nem mesa, muito menos um livro em cima da mesa, né? De ter ali um livro, né? E isso vai fazer diferença na hora que tu for procurar trabalho. Então, tipo assim, como que eu me porto, né? Você estava falando numa entrevista. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que estudar a empresa antes, aonde que eu vou, né? Hoje as empresas todas tu tem que preencher cadastro via internet praticamente. Daí a gente acha isso simples. Cara, mas tem muita gente na periferia que não tem internet no celular, né? Então só tem quando tá em casa, daí às vezes chegou lá, tá na fila, não consegue preencher porque não tem Wi-Fi. Então, muita coisa que para nós pode parecer muito simples. E que para essas pessoas tem um valor absurdo, né? Cerveira, lá nessa oficina, inclusive aproveita aqui o episódio, desculpa tá ultrapassando limites aqui, mas a gente tá fazendo uma oficina lá na empresa sobre comunicação. Marcelinho é o próximo convidado que vai estar lá na próxima terça-feira. E os jovens que vivem lá na Vila dos Tocos têm a dificuldade, no primeiro momento, né, nunca nos viram, de dizer o nome e a idade, para ter noção do tamanho já das barreiras que se tem para conseguir se portar. Tu imagina depois no mercado, para conversar com uma liderança, com um colega de trabalho, com um cliente, com quem quer que seja.
Então, de novo, a importância das oficinas, como tu comentou. Então, quero estender o convite. A gente precisa de pessoas que tenham essa boa vontade de trazer uma informação bacana. São encontros curtos de 1 horinha e que vão ser 10 encontros a cada oficina que a gente criar. Então, todos sintam-se super convidados. Por favor. Tu sabes que a gente tem o colega, o José Silon, ele é nosso coordenador do técnico. E ele cuida do marketing, da parte comercial da NH, e ele também é diretor de uma escola pública, do CIEP de Canudos, que é uma escola modelo em Novo Hamburgo. Até convido que vocês, se quiserem, me falem, a gente faz... Tu conhece? Conheço. Ele tá com todas as salas com ar-condicionado, ele tá agora com um projeto de produção de alimentos na água, como chama hidroponia, né? Um lugar fantástico. Mas o José Silon, ele é gestor a vida inteira. Entende? Então ele tem uma capacidade de gestão. Às vezes um professor de história, de filosofia, de educação física, de ciências, matemática, vira diretor e ele tem hoje, por exemplo, toda a grana para comprar merenda. Mas ele não tem equipe, ele não tem um diretor financeiro, entende? Às vezes do mais 2, 3 professores ali que estão tateando. Então, assim, até para a própria gestão da escola pública, daqui a pouco a gente pensar uma oficina, tu entende? De como produzir um DRE, de como poder olhar os indicadores, coisas assim que para nós, da área da gestão, assim, são dado, né? Olhar um balanço, não sei o quê. Às vezes não tem, tu entende? E às vezes o Estado não consegue chegar para dar uma formação adequada. Né? A gente tem pensado, inclusive, isso, daqui a pouco até de criar um curso de gestão mesmo para a escola pública. Gestão de número, gestão de pessoas, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como falta muita coisa, né? E aí, só para concluir aquele raciocínio da diversidade, que a gente falou do quanto que uma empresa se torna mais competitiva, tem uma pesquisa que mostra que quando tu tem pessoas iguais tomando decisões, o índice de acerto é de 56%, mais ou menos. No momento que tu inclui todas as outras diversidades, o teu índice bate em 78%. Porque é isso, assim, são os olhares muito diferentes, né? De que daqui a pouco a gente... Por exemplo, estava conversando com numa empresa que a gente dá assessoria, e aí o pessoal, vamos incluir mulheres, e daí uma mulher disse assim, tá, mas você sabe que a hora que começam as escolinhas começam às 7, o nosso turno começa às 5, elas vão deixar os filhos aonde? Né? Porque os homens que estão sendo contratados estão deixando com suas esposas. No momento que eu quero levar a esposa para trabalhar, alguém tem que cuidar dessa criança. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer um convênio com a escolinha para começar mais cedo? Não sei, aí temos que pensar. Mas essas demandas são coisas que, à medida que eu também vou tornando a minha equipe mais diversa, eu preciso pensar. Dia das Mães e Dia dos Pais, por exemplo, é uma coisa que as escolas já estão fazendo Dia da Família. Por quê? Não é porque tem casais homossexuais só, mas porque hoje boa parte das famílias é sustentada pelos avós. São os avós que cuidam, são os avós que levam para a escola. Né? Às vezes tu tem um avô, uma avó trabalhando na tua empresa que ainda tem que... Porque a filha já não está mais em casa, os netos ficaram. Então, assim, essas acolhidas fazem toda a diferença, entende? Entende? E essas coisas têm um efeito sobre, né? Quando a gente brinca, né? A moral da tropa, né? Falando assim em termos de guerra, né? A moral da tropa define uma guerra. Então, hoje a gente sabe, a gente acabou de fazer uma pesquisa com 180 jovens de Novo Hamburgo, e mais ou menos 17% desses jovens indicam como a coisa mais importante na escolha de um emprego o ambiente de trabalho. 17% não é pouco, gente. Né? 2 em 10. Né? Se tu puder evitar 2 de cada 10 que rodam na tua empresa, pô, tu tá fazendo um baita ganho. Perfeito. Né? Aí os outros envolvia a possibilidade de crescimento, né? E salário, né? Obviamente, é um fator também importante. Então, acho que a gente entender, e muita gente tem tratado diversidade como um peso. Agora eu tenho que fazer diversidade. Não, diversidade é uma oportunidade. Realmente é uma oportunidade. Isso que eu queria que tu trouxesse. Tu introduziu muito bem o assunto. Trouxe a questão de vantagens com tanto claro, né? Agora, estratégia, por exemplo, principalmente para empresas menores, assim, que ainda nunca fizeram, não sabem nem por onde começar. O que tu daria como dica, assim, para começar a ter essa inserção? Acho que é muito importante, assim, estudar um pouco o tema, né? Ouvir pessoas que tenham trabalhado com isso. Isso é muito importante. Por quê, tá? Porque diversidade é um tema muito complexo. Muito complexo.
cada porta que tu abre, né, que eu costumo dizer assim, vou abrir aqui a porta da LGBT, tem 200 portas lá dentro diferentes. Eu vou abrir a porta das mulheres, eu tenho 200 demandas. Racismo, pessoas negras, tá? Tem outro, PCD. Né? Qual é a semelhança entre uma pessoa surda e uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de locomoção? Não tem nada que ver, as demandas são completamente diferentes, né? Então, é preciso procurar ajuda, né? Ajuda profissional mesmo. Algumas empresas têm feito isso buscando no Instagram, por exemplo, na internet. Qual que é o problema? Tem ali informação boa e tem informação, como tudo, tem informação ruim. O problema é que o Instagram ele não é pensado para a empresa. Ele está sempre pensado numa lógica de gerar engajamento. Então, o discurso ali é sempre um discurso um tom acima do necessário. Né? Porque ele tem que criar treta, né? O Instagram ele tem que criar treta, o YouTube, a maioria dos lugares. Então o que acontece? Às vezes o pessoal está levando um discurso para dentro da empresa que ele vai gerar mais conflito. Então a gente precisa traduzir esse conflito. Então é a mesma coisa que segurança. Uma empresa, por menor que seja, que trabalha, por exemplo, com metalurgia, ela tem uma preocupação com segurança. Né? Ela não vai fazer isso da cabeça dela. Ela vai procurar... E existem planos, né, empresas que conseguem fazer esse trabalho, né, a gente mesmo faz, de poder traduzir. Bom, uma coisa é eu trabalhar para a Gerdau, outra coisa é eu trabalhar, né, para uma empresa ali que tem 20 funcionários, 10 funcionários e que quer fazer uma ação. Né? Então, é preciso procurar ajuda profissional para fazer isso. A diversidade é uma coisa complexa e, se mal feita, ela pode gerar mais problema do que ajudar. Né? E uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que não é se a gente vai fazer diversidade, é como. Porque o mercado botou o pé, né, como se diz no interior, botou o pé na goela. Então assim, mas eu sou pequenininho, a gente falava antes, não, tu é pequenininho, mas tu vende pro fulaninho que é grande. Esse ano, no mais tardar ano que vem, ele vai chegar pra ti e vai dizer, queridão, ó, o que tu tem aí, qual é que são os teus números, né? Eu quero te falar uma coisa aqui, porque tá sendo uma aula, assim, te ouvir. E uma das coisas que eu anotei aqui, que tu falou, e só pra reforçar o quanto isso é importante, né? Que o óbvio tem que ser dito. Muito do que tu falou pra mim, e eu tenho certeza que pro Júnior também hoje aqui, pra ti é óbvio. Mas pra gente, às vezes, pode ser que não. Exatamente. Alguma coisa, né? E isso, pelo menos pra mim aqui, tá sendo extremamente positivo, porque começa assim, opa, mas eu não tô olhando pra isso. Mas eu não tô vendo dessa forma. E o quanto é importante, né? Como tu comentou agora, tu buscar pessoas... especialistas ou profissionais para te ajudarem nisso quando tu for tratado desse tema, né, no momento correto. Porque senão tu não tem a visão ou a experiência ideal necessária para conduzir da melhor forma possível, né? E eu anotei uma coisa aqui, fazer um gancho pra gente ir num outro assunto que eu acho que é importante falar pro pessoal também. Uma das coisas que eu aprendi na programação neurolinguística é que mapa não é território. E essa é uma das coisas assim, eu tenho o meu mapa mental, o Júnior tem o dele, tu tem o teu. Eu não tenho que dominar o teu, eu tenho que te entender pra daí a gente... E isso acho que tem bastante a ver, tu me corrige se eu estiver errado, mas acho que tem a ver com a diversidade, que é eu entender o outro e saber que eu não sou dono da verdade, né? Que eu tenho que olhar pra isso. E isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, que me deu eu gosto muito de frases, sabe? Eu gravo muito frases na minha cabeça, assim. Toda vez que eu me deparo com uma situação que eu vejo assim, não, mas eu tô certo ou errado? Não, peraí. Não existe certo ou errado. Essa é a minha opinião, tu tem a tua e vamos entender como a gente ajusta isso aqui, né? E fazendo um gancho agora, assim, a gente tava falando antes sobre ESG, que eu acho que isso também acaba entrando dentro dessa linha. E acho que também é um movimento que a gente vê hoje aqui, principalmente na nossa região, nos grandes players, e isso vai precisar descer, como tu disse, para o prestador de serviço do grande player. Em algum momento isso vai chegar para ele. E se a gente, de alguma forma aqui, com o vasto conhecimento que tu tem, poder já, de alguma forma, levar, nem que seja o óbvio, para quem ainda não conhece, eu acho que vai agregar bastante. Então, se tu puder falar um pouquinho o que é essas três letras aí, acho que vai ajudar bastante. Isso. O ESG, ele vem, né, como quase tudo em termos de gestão dos Estados Unidos, né, originalmente, né, então vem do inglês, né, é o Environment Social Governance, tá? Então é o meio ambiente, que é uma coisa que já se fala, sei lá, 40 anos, né. Eu tenho 49 anos. Com 9 anos eu fui membro da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção Ambiente Natural. Foi a primeira ONG ambiental do Brasil. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo lá. Minha professora de ciências me levou, eu fui. Esses tempos eu estava lembrando disso, lá em São Sebastião do Caí. Então já se fala da questão ambiental, não é? Vocês são jovens, mas em Porto Alegre tinha ali onde hoje tem
uma fábrica de papel chilena na beira do Rio Guaíba, que até foi duplicada, era Riocel e tal. Ali havia uma empresa norueguesa chamada Borregar. Cara, dia de vento não dava para aguentar o fedor que era aquela empresa, né? E ali começou as discussões, o Lutzenberger, que foi na época um grande lutador pela questão ambiental, né? A preocupação com o Rio Guaíba, enfim. Hoje as empresas de papéis estão entre as mais limpas do mundo, né? A Klabin, por exemplo, é a única empresa de papel do mundo a ser convidada para a COP 26, a COP da ONU de ambiental, né? Porque os caras, eles tem que preservar 25 pela lei brasileira, os caras preservam 40% de mata nativa. Eles têm um parque gigantesco que cuida de animais que sofreram algum tipo de violência, enfim. Então o ambiental, no Vale, ele já é bem adiantado. Diria assim que na cadeia que a gente tem do Vale, em volta do coreiro, calçadista, metal mecânico, já bem adiantado. Mas ainda é, claro, obviamente, uma demanda. Depois a gente tem o social. O social inclui desde modelos de liderança, né, o que a gente chama de, por exemplo, a liderança pós-heróica. A gente tem, por exemplo, lá no nosso... Tanto no ESG que a gente está lançando, que eu já falo dele, quanto no curso de administração, eu e a professora Aline. A professora Aline é gestora comercial e de marketing da Sintecal. A gente tem uma liderança colaborativa, então a gente lidera em dupla, né, esses dois cursos. A parte de in-company, apesar de eu ser o coordenador oficial, a gente lidera coletivamente, junto com o Silon, junto com a Renata, que é a nossa vice-diretora. Então, assim, novos modelos de liderança, a parte toda de diversidade, né, que é assim, se vocês forem hoje para a internet, nenhum curso tem o peso que a gente está dando para a diversidade dentro desse curso, porque a gente realmente acredita que essa é a nova onda. Então, assim, se vocês forem entrar, e vocês vão ver ótimos cursos, sei lá, FGV, etc., a parte social vai ter 20%. Para nós, ela tem 33%. Tem 33% ambiental, 33% social e 33% governança. A gente realmente está trabalhando com tripé. Então, a gente vai ter, por exemplo, agora começa dia 11 de julho, né? Então fazer o jabá aqui, né? Tem ainda algumas inscrições possíveis. O ESG, MBA, é um MBA em ESG. Então, se a pessoa já é graduada, ela sai com MBA, vai ter 14 meses. E se ela não é graduada, ela pode sair com um curso de extensão de 14 meses, ou se ela estiver fazendo a faculdade, terminando, a gente ainda consegue aproveitar. Esse MBA vai trabalhar exatamente isso que tu traz, vai explicar desde o básico até um nível avançado, né, porque são 360 horas, então aí tu tem em torno aí, né, de 90 horas para cada uma dos tripés, é bastante tempo, com profissionais de mercado. Então, são acadêmicos e de mercado. É gente com formação e com experiência. Então, tem gente da Gerdau, da Klabin, da Arezzo, da Bicalçados, da Sintecal, da Bertex, enfim, de uma série de empresas. Empresas da área ambiental também, como a Poena de São Leopoldo e outros colegas acadêmicos também, que vão preparar, né, a partir de uma base que é o único certificado de ESG do mundo para a cadeia coreiro-calçadista, que é o Origem Sustentável, que ele é sustentado hoje, ele é baseado na Sintecal e na Bicalçados. Então, a partir desse selo de ESG, possibilidade, por exemplo, de você poder dizer lá na Europa, olha, eu estou certificado ESG, eu cumpro, as minhas metas estão aqui, os meus números estão aqui, tem, né, avaliadores independentes que olham isso, e isso te abre portas, né? A gente falava de uma marca, que a gente não vai fazer propaganda, mas é uma marca de tênis francesa, que hoje ela vende o Brasil. Né? Ela vende o Brasil como sustentabilidade ambiental, mas ela vende o Brasil de uma coisa que o empresário tradicionalmente reclama, e muitas vezes com razão, que é o peso dos custos trabalhistas no Brasil. Mas isso agora virou vantagem, porque no Oriente não tem. Então, o que eles estão dizendo na Europa? Tu pode comprar meu tênis que não tem nenhum escravizado, que não tem nenhuma criança, a pessoa tem um refeitório para almoçar, com o nutricionista, se for uma empresinha um pouquinho maior, ela tem acesso lá ao SUS, não sei se as pessoas sabem, de novo, o óbvio, né? Pouquíssimos países do mundo têm um SUS, entre os maiores estão o Brasil e a Inglaterra.
Os outros países todos tu paga pelo menos uma parte do atendimento. O SUS tem problemas, óbvio que tem, todo mundo sabe que tem. Mas, né, ele ainda, em último caso, ele atende todo e qualquer, inclusive estrangeiros, né? Vem aqui e usam o nosso SUS e nem pagam por isso. Então, tudo isso hoje está sendo vendido como ESG. Então, eu estou cuidando do meio ambiente, eu estou cuidando das pessoas. E aí, o terceiro item, que é o de governança. E esse de governança, que tem vindo também com o nome de compliance, né, são as boas práticas, que envolvem desde a parte de benefícios para os funcionários, né, de um vale-refeição para tu comprar no mercado, para ajudar lá na gasolina, enfim, plano de saúde, ajuda para estudar, enfim, uma série de coisas. Mas também uma administração responsável e transparente. Né, porque às vezes a gente vê uma empresa que está indo muito bem e de repente ela vem à falência porque alguém estava forjando um balanço. A gente viu isso com empresas gigantescas, né? Eu ia dizer, cabe o último caso aqui agora, né? Bem então, polemizado. Isso é muito importante. O cliente final, especialmente o cliente europeu, mas nos Estados Unidos e na Austrália começa a aumentar também. Ele está demandando muito que ele tenha certeza de que esse produto paga seus impostos, cuida das pessoas e cuida do meio ambiente, ou seja, reduz o impacto. E, obviamente, essas empresas têm uma preocupação com neutralizar carbono. Então, quando eu não consigo zerar a emissão de carbono, eu tenho que neutralizar. Então, aí eu tenho que, às vezes, comprar carbono, né? Ou ter alguém que transfere. Por exemplo, as empresas de papel, elas produzem muito oxigênio, né? Porque elas reflorestam. Então, elas são geradoras de oxigênio e diminui aí o impacto do carbono. Então, é nesse sentido, assim. E aí eu linko com a pergunta anterior de como é que eu, pequeno, posso aprender, né? Então, tem que buscar cursos em que tenha mais gente de outros... Porque se tu não consegue pagar uma assessoria sozinho, que às vezes é mais pesado, um curso consegue. Então, a CI hoje tem feito, né? A gente tem feito parceria com a CI, foi onde o Douglas me ouviu. Agora vai ter um workshop pela Sintecal também, por exemplo, sobre diversidade. Agora a gente tem o MBA, né? Então a gente tem feito ações em que os pequenos possam ir e possam ouvir aquilo que, claro... Uma assessoria de 1 ano, 2 anos, 3 anos, obviamente que para as empresas grandes vai surtir um efeito maior, mas pelo menos os pequenos estarem por dentro do que está acontecendo, né? E poderem ter esse acesso também. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de lei? Vamos lá. Então, gente, quero alertar muito, assim. Existem, hoje, sobre diversidade, a gente tem 2 leis valendo, tá? Uma é dos anos 90, que é a lei PCD. Toda empresa, né, a partir de um determinado número de funcionários, precisa ter 2% de colaboradores PCD, até um máximo de 5%, dependendo do número de colaboradores e colaboradoras. Essa lei é dos anos 90 e a meta era ter 2% no geral. Nós estamos em 2023, né? E nós atingimos 0,91%. Então a gente ainda tem... Né, o restante, meia meta aí, né? Para citar, né, nossa ex-presidenta lá que chega na meta e dobra. No caso, nós não dobramos a meta, né? Nós dividimos a meta em 2, né? Essa é a lei. Se tu não cumprir, tu tem que pagar multa e depois de um tempo tu pode sofrer sanções mais graves. Então a gente precisa investir pesado nisso. E as empresas maiores, claro, são mais alvo do Ministério Público, então elas estão mais fragilizadas nisso. A outra lei que a gente tem, ela é de outubro do ano passado, ela teve um tempo de adequação de 180 dias e a partir do final de março, todas as empresas que têm CIPA, né, que se eu não estou enganado é acima de 20 funcionários, tem que olhar, depende, acho que também se é indústria ou não, elas têm que fazer uma CIPAT no ano, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, onde elas dão palestras. Uma das palestras tem que ser sobre educação para combate ao assédio sexual. Pelo menos uma palestra por ano. Além disso, a CIPA tem que garantir que existe um sistema de denúncia de assédio sexual e um sistema de apuração e, se necessário, punição do agressor ou da agressora. A gente geralmente fala agressor porque 98% dos assédios são cometidos por homens. Começam a ter assédios femininos, começam a ter assédios de homens sobre homens. Mas a maioria é homem sobre mulher, ainda é. E tem o fator ainda, que é o fator criminal,
né? Dependendo como é que foi esse assédio, a empresa ainda está se discutindo se ela não tem a responsabilidade de encaminhar isso, né? Pelo menos ajudar a pessoa que foi assediada a fazer uma denúncia, às vezes, do nível ainda criminal. Eu mesmo já acompanhei casos em que a pessoa arranhou a outra dentro de um banheiro, por exemplo. Né? Então, de agarrar, a pessoa saiu correndo, arranhou, né? A pessoa foi demitida na mesma hora por justa causa, o agressor, enfim. Mas, às vezes, não é tão simples. Às vezes, é um processo de investigação, tu tem que preservar a pretensa vítima, o pretenso agressor, porque, afinal de contas, até que se prove, ninguém é culpado, então também não posso simplesmente execrar uma pessoa, né? Então, assim, é um processo complexo e que as empresas têm que se preparar esse ano já, porque o Ministério Público Federal do Trabalho já vai começar a fazer as investigações aí, provavelmente no início de 2024, para ver se o pessoal fez em 2023. E tem que ter muito cuidado, né? Porque assédio é um problema cultural. Então não adianta só chamar alguém do direito lá e dizer que a pessoa vai ser punida. Porque se isso funcionasse, não tinha ninguém no presídio, né, gente? Então, assim, medo da lei não evita que muita gente cometa o crime. E até porque, historicamente, a gente sabe que isso acontecia dentro das empresas, não acontecia nada com os agressores, infelizmente. Então, é preciso trabalhar a educação, é preciso ensinar os homens, voltamos para o óbvio, que não pode ficar tocando na colega, que não pode ficar elogiando a colega, que não pode ficar pressionando a colega para sair, que um chefe não pode ficar oferecendo vantagens para sair com a menina, né? E uma série de outras coisas que a gente trabalha também quando trabalha esse tema. É uma coisa bem séria, tá, gente? Hoje, o assédio sexual, ele responsabiliza o agressor, mas ele responsabiliza a empresa também. Se a empresa não tiver um programa de combate, se ela foi acionada e ela não agiu, ela é corresponsável. E eu tô só esperando, porque isso vai descer para o assédio moral. Então, assim, agora começou com o sexual e ali na frente, 1 ano ou 2, a gente vai ter uma demanda por assédio moral. Então, hoje assédio moral já é crime, né? Só não tem a lei da CIPA ainda. Então, essa é uma dificuldade, gente, muito grande. Né? A gente brinca, assim, ainda mais aqui na nossa região, né? Que a galera é meio do coice do manotaço, assim, da época que dava chute nas caixas. Isso hoje caracteriza assédio moral. A gente já foi chamado em várias empresas para conversar, para trabalhar com a liderança. E aí a gente entra num outro fator de diversidade, que é o etário, que é o jovem. Então, o rapaz, a moça que está começando com 18, 20 anos, ele não tem a mesma intenção de aguentar coisas que talvez eu aguentei quando comecei, ou especialmente mulheres, né? Então, o jeito que tu era tratado pela tua liderança há 40, 20, 30 anos atrás, hoje essa gurizada não tolera, e com toda a razão. Talvez eu vou falar uma coisa que eu não sei o quanto isso é correto, né? Mas eu acho que uma visão que eu tenho, assim, sobre esse último comentário é que eu acho que antigamente o funcionário ele era muito refém ao trabalho. Ele tinha muito assim, eu vou usar a palavra, e por favor vocês me corrigem se eu usar uma palavra que não tem a ver, mas na minha visão acho que ele era submisso ao dono da empresa ou algo assim, né? E coisa que hoje a gente já vê que... Primeiro que aquilo já era errado na época, mas hoje as pessoas estão assim, cara, eu não preciso disso, né? Antigamente a gente tinha muito aquilo, eu preciso do meu trabalho pro meu dinheiro. Cara, se tu é um bom profissional, tu trabalha ali, tu trabalha em outro lugar e tu vai te recolocar e tá tudo bem. E as pessoas começaram, acho que a entender isso, só que tem alguns outros lados que não estão entendendo isso e ainda talvez tenha aquele comportamento passado que, cara, ali na frente isso vai colher um resultado muito negativo. Né? Essa pesquisa que eu te falei, que até foram até vou dar um nome aqui, foram o módulo 1 do Gente desse semestre. Os caras eram calouros, fizeram uma pesquisa maravilhosa, 180 jovens pesquisados. A gente vai depois entregar esses números aí para os nossos parceiros aí da Bicalçados e a Sintecal. 40% dos jovens, mais ou menos, pretendem trabalhar por conta própria, que foram pesquisados. Eles nem vão procurar emprego. E se é para ganhar um salário básico brasileiro, R$ 1.500, se o cara já tem ensino médio, já tem a possibilidade de fazer uma faculdade, ele faz esse dinheiro fora da fábrica. Então ele não vai se submeter. Né? Então, assim, além de ter oportunidades dentro da própria formalização do trabalho, se o cara é meio ligeiro na internet, ali daqui a pouco ele faz 2, 3 mil de casa. Né? Então, a empresa hoje, a indústria especialmente, que tem uma coisa do pesado, do calor, né, da pressão da entrega, ela é uma das que mais
vai ter dificuldade de conseguir mão de obra. né? Isso é eu tava conversando esses dias com uma pessoa da área da construção civil e falou exatamente isso, assim, né? A dificuldade de tu pegar hoje, por exemplo, um jovem de 18 anos, 19 anos para trabalhar em construção é altíssima. Porque hoje ele trabalhar na construção e ter lá um resultado financeiro ou fazer alguma coisa na era que a gente vive, assim, muito acesso à informação, que, cara, tu tá no sofá da tua casa, tu tá ganhando dinheiro com alguma coisa na internet que, esses dias, até vou contar bem rápido aqui, a gente participa lá na CI de um projeto que chama a CI Talks, que ele é um projeto dentro das escolas públicas, onde a gente vai, né, alguns voluntários vão para dentro das escolas para fazer lá um período falando sobre empreendedorismo, sobre mercado de trabalho, sobre uma série de coisas, projeto muito legal. E aí lá a gente fez uma dinâmica, tava eu e mais um colega, e a gente perguntou, quem aqui já trabalha? A gente fez pra turma do 8º ano, de 14 a 16 anos. E aí alguns levantaram a mão, né? Uma menina lá no fundo, assim, e aquilo me causou uma certa curiosidade, né? E ela foi a primeira, daí o meu colega perguntou assim, com o que tu trabalha? E ela disse assim, dropshipping. A sala inteira ficou, eu e ele, eu sabia o que era dropshipping, mas todo mundo ficou assim, cara, como pode... Uma coisa que a professora depois saiu da dinâmica, olhou pra gente assim, o que é isso de dropshipping? Cara, é uma coisa que tu não sei se vocês têm acesso, mas tu pega um produto que não é tu que fabrica, tu tem lá um e-commerce ou algo nesse sentido e tu, o Júnior tem interesse de comprar isso aqui, beleza, eu compro do Severo isso aqui e passo pro Júnior sem ter custo de produção, sem ter nada. Uma menina de 14 anos, cara. Imagina. Olhando pra isso, sabe? Daí tu vê o quanto essas coisas... volta para aquele ponto que tu falou de que, cara, não preciso me submeter, às vezes, a algo que eu vou ser maltratado, ou que eu vou ter lá um assédio moral, algo nesse sentido, se eu posso fazer o meu próprio negócio. Né? E tu vê como é interessante a lógica um pouco da exploração do capitalismo aqui, mas vamos lá, porque a lógica é essa, como diria o velho Marx, né? Cara, quem tem mais dificuldade de acessar, por exemplo, esse trabalho? As pessoas que têm mais dificuldade, que podem ainda ser alcançadas pela indústria. Às vezes, para uma pessoa lá da Vila dos Tocos, ter uma carteira assinada é um valor que para o cara aqui da Vila Rosa não é mais. Então, as empresas têm que começar a pensar isso, né? A gente estava dando uma assessoria, até foi o Silon que fez isso, aí uma empresa estava pedindo ensino médio. Mas ensino médio para quê? Era uma função operacional. Não consigo. Ele derrubou para ensino fundamental incompleto. Resolvido o problema. E aí a pessoa chega lá e diz, que legal, tem um refeitório, eu tenho aqui um vale de alimentação, eu tenho um transporte, eu tenho um convênio às vezes. Nossa, para aquela pessoa que tem família, foi uma... Então, entende? Quando eu diversifico, né, hoje a gente tem o chamado, não sei se já ouviram falar, do empreendedorismo de necessidade da mulher negra. É a maior empreendedora de necessidade nas vilas, comunidades, favelas, porque não consegue trabalho. E se consegue, ela tem filho, não consegue, às vezes, onde deixar. Né? Então, se eu crio uma estrutura para essa mulher negra, cara, eu tenho uma pessoa hiper dedicada, hiper interessada em crescer. Né? E o jovem é a mesma coisa. Se eu estiver falando do jovem que é aluno lá da INH durante o dia, que é de uma escola top, que custa, né, um valor X... ele não vai ter interesse, mas se eu tiver lá daqui a pouco numa periferia, eu vou conseguir gente muito dedicada. Então, a diversidade ela não tá só para quem tá dentro. Eu preciso pensar em diversidade quando eu busco talentos. E isso é um problema muito sério, tá, gente? Novo Hamburgo tem um problema crônico com racismo nas contratações. Isso não é coisa da minha cabeça, isso são números que foram nos passados por empresas de contratação, de empresas que ainda não aceitam pessoas negras, por exemplo, atendendo público, vendendo. Ou trabalhando em recepção. Isso é muito sério, sabe? Né? Além de ser muito sério, é crime, né? E isso desperdiça talentos, né? Uma outra coisa importante também é quando todo mundo quer botar em plataforma de inteligência artificial a seleção hoje. Aí vai lá e marca uma coisa que elimina 70% dos candidatos. Esse dia eu estava discutindo com uma empresa. Eu quero um engenheiro negro, eu quero um engenheiro mulher. Aí tô exigindo inglês top, último nível. Pra que tu quer inglês top, último nível? É o exemplo que tu deu agora da pessoa com ensino médio. Exato, não precisa. Exato. Aí a pessoa, não, mas é que uma vez por ano vem um técnico, também vem uma vez por ano contrata um tradutor, um intérprete ali na hora, porque vai te custar, né? Sim. Então, esse olhar, porque é isso que tu falava antes, às vezes a cabeça do empresário demora demais pra mudar, e a gente tem ouvido demais reclamação, mas o jovem não quer ficar, gente...
O jovem de classe média, especialmente, ele tá nessa cultura, né? Se tu quer ficar com ele, tem que estar preparado para ele ficar 1 ano, às vezes 3 meses, vai ter rotatividade, vai ter turnover, ou tu muda o perfil, ou tu vai ter que lidar com essa realidade. E tem que entender que a realidade mudou, né? E tem que entender que a realidade mudou. Eu tenho um assunto que eu tinha tomado nota aqui também, sobre a dificuldade das pessoas conseguirem trabalho versus vitimização. Que o Douglas me trouxe que isso impactou bastante que tu levou. E infelizmente esse vai ter que ser o último assunto, porque o nosso tempo está estourando. Mas para fechar com chave de ouro aí, por favor, o que tu pode nos trazer? O termo vitimização, assim, é um termo que se usa muito, né, para desqualificar um pouco as demandas dos grupos de diversidade. Eu te diria, assim, que como qualquer ser humano, entre comunidade LGBT, negros, PC, vai ter gente boa e gente ruim. Né? Não é o fato de ter um marcador social torna uma pessoa boa, e não é o fato de uma pessoa ser branca, loira, de classe média que torna ela ruim. Né? O que a gente estava falando antes era de acessos. Então, assim, existem pessoas que vão se aproveitar do caso da diversidade? Existem. Mas o que a gente tem de experiência é uma minoria. Né? A maioria está buscando espaço e valoriza muito quando ganha uma oportunidade. De forma verdadeira. Assim. De forma... exatamente. E aí a gente, né, como última coisa, assim, precisa preparar as equipes que vão receber essas pessoas. Né? Porque às vezes a chegada, vamos assim, usar um exemplo extremo, uma pessoa trans. Né? Isso precisa preparar a equipe antes. Porque senão eu posso contratar e essa pessoa não ser acolhida e aí vai ser pior. Né? Então eu acho que tudo isso passa por realmente estudar o tema, buscar ajuda. E é isso. Ficamos à disposição. Vou começar já agradecendo, assim, como eu disse antes, talvez vou ser repetitivo, mas tudo que tu disse, talvez pra ti é óbvio, mas pra gente não é, às vezes, assim, uma coisa que a gente tá atento dia a dia, e acho que isso nos agregou bastante, não só a gente, mas eu acho que quem vai assistir depois o videocast vai se identificar. Então, assim, Severo, obrigado pela tua participação, obrigado pelo tudo que tu trouxe pra gente, o que tu nos agregou, sem dúvida, acho que foi bem positivo. Teria aqui, assim, pelo que a gente já vem seguindo de lógica, acho que teria aí pra algumas horas a gente seguir conversando. É uma pena que a gente tem essa restrição, mas não, acho que não vai faltar convite para segundas oportunidades pra gente voltar. Com certeza. Pra gente voltar, porque o Júnior tinha mais uma lista ali de assuntos. Então, em nome do Gestão Trio, quero te agradecer, assim, por ter aceito o convite, pela baita entrega que tu fez aqui hoje. Eu quero te parabenizar pela tua trajetória. Aquela obrigado. História, de onde tu veio, e aí começou a trabalhar cedo, e aí pausou 5 anos para depois voltar a estudar, e aí foi lá para um supletivo e tal. De peito aberto, contando, meu Deus, que baita reviravolta e sensacional. Prazer e que presente ter te conhecido hoje. Obrigado, gente. Agradecer o convite, né? Agradecer também em nome da INH. Lá da faculdade tá aberta, quando vocês quiserem nos visitar lá. Fiquei interessado aí no projeto de vocês lá que tu contou, né? Depois a gente conversa um pouco mais. E no colocar à disposição, né? Hoje deu certo, tinha uma agenda. Foi uma agenda que foi cancelada, inclusive, né? E aí eu consegui encaixar o podcast, que bom. Tô muito feliz de estar aqui. E a gente está à disposição de vocês. Obrigado. Conexões, nada é por acaso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E é o Gestão Tri. Isso aí. Valeu. Abraço. Valeu, obrigado. Um abraço.